Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali. Eu sou Clélio Berti, seja bem-vindo a este vídeo. Qual é a importância de você desvendar, de você de fato conhecer essa obra clássica, um dos maiores clássicos da literatura do yoga, escrita por Patanjali, este sábio que viveu aproximadamente no século III antes de Cristo, embora haja algumas teorias que digam que ele viveu no século IV depois de Cristo, e construiu uma obra extraordinária. Uma obra que todo praticante de yoga, praticante sério, todo professor, deveria saber. Por que todos precisamos, todos que somos dessa área precisamos saber? Se você for professor, é preciso compreender a matéria que você leciona, mas compreender profundamente. E não há como você compreender o yoga de uma maneira mais ampla, mais global, sem compreender o Yoga Sutra de Patanjali. Uma outra ferramenta interessante, uma outra ideia interessante, é que o praticante sério, para ele aprofundar na prática e encontrar aqueles estados de consciência mais elaborado, mais profundo, que todo praticante gostaria, é preciso compreender profundamente os conceitos, a teoria, o que está por trás e onde podemos chegar, quais os caminhos que podemos trilhar. E a compreensão do Yoga Sutra de Patanjali abre um espaço, abre um leque de opções, de possibilidades e expande a consciência para você seguir no caminho certo, no caminho correto, no caminho que dá melhores resultados. Claro que se você for professor, ainda mais, se você tem um conhecimento profundo daquilo que você ensina, você pode dar melhores aulas. As suas aulas serão melhores quando o seu conhecimento for sólido, for profundo. E aí, conhecer, desvendar o Yoga Sutra de Patanjali é uma necessidade premente. Portanto, para dar melhores aulas, para compreender melhor a filosofia, para poder aprofundar-se, se você for um praticante sério e quiser aplicar, não tem como você fazer isso de maneira consistente, de maneira sóbria, sem desvendar o Yoga Sutra de Patanjali. E claro, se você for professor, transmitir o conhecimento legítimo para os seus alunos, é importante você primeiro conhecer para você e, evidentemente, aplicar esses conceitos à sua vida. O Yoga Sutra de Patanjali tem inúmeras traduções, algumas delas são completamente diferentes umas das outras. E por que isso acontece? O Yoga Sutra, primeiro, que é uma obra, ele é feito em sutras. O que é um sutra? É um conhecimento condensado. E aí esse conhecimento condensado significa uma frase, normalmente o sutra é uma frase, duas frases, no máximo 3 frases, é uma sentença, e ali dentro dessa sentença tem um conhecimento profundo. Só que, para que eu compreenda isso, é preciso que eu tenha uma visão geral ou tenha algum elemento que me ajude, algum tradutor. Por que isso acontecia? Imagine que nós estamos falando do século III a.C. Naquela época era difícil livros, não se tinha imprensa, a imprensa surge na Idade Média. Para que você fizesse um livro, é preciso que alguém copiasse. E o papel não era uma coisa também fácil de encontrar. Era muito comum que os livros eram feitos em bambus. Se fazia uma faixa de bambu e ali se queimava, letra por letra. Você veja o trabalho que isso dava.
Os sábios, para preservar o conhecimento, usavam duas estratégias diferentes. Uma delas era decorar. Então, o discípulo, o estudante, decorava todas as frases. E para que isso fosse viável, fosse possível, eles faziam conhecimentos muito condensados. E aí, o conhecimento se perpetuava dessa maneira. O praticante decorava, e aquela pessoa que ensinava, o mestre, o professor, traduzia, dizia para o discípulo, para o estudante, o que aquele sutra significava, qual era a extensão daquele conhecimento. E com isso, o que nós recebemos do Yoga Sutra de Patanjali são essas pílulas condensadas de sabedoria. E aí, primeira dificuldade para você traduzir é que foi escrito há muito tempo. 400, 300 antes de Cristo. Significa que o significado dos vocábulos, eles mudam com o tempo. Quando nós vamos interpretar o Yoga Sutra de Patanjali, nós temos que nos reportar àquela época. Segunda dificuldade, é o que nós já falamos, é que são conhecimentos condensados. Terceira dificuldade que nós encontramos é que cada tradutor, ele vem de uma escola. Se ele não pratica yoga, por exemplo, é muito natural que a sua tradução não tenha conexão nenhuma com o que realmente Patanjali disse, porque ele não tem a vivência prática, porque ele não tem a experiência. Para que eu entenda o Yoga Sutra, eu tenho que ler aquilo e tenho que ter uma experiência prática para embasar essa tradução. Se o tradutor é praticante ou foi praticante de yoga, como o yoga é muito antigo, tem muitas linhas. Se o tradutor é de uma linha mais espiritualista, é normal que ele coloque na tradução uma visão mais espiritualista. Termos, quando ele traduz, que levam a leitura de uma visão mais espiritualista. Se o praticante é de uma linha, o tradutor é de uma linha mais prática, o natural seria que ele colocasse a tradução dos termos numa composição, numa visão mais fio-terra. E isso não é muito comum que os tradutores ou levam tudo para um lado ou leve tudo para o outro. É muito difícil você encontrar um tradutor que encontre esse balanceamento. E aí, eu queria dizer para você também que uma outra dificuldade é entender a cultura. Porque quando eu faço o Yoga Sutra de Patanjali, Patanjali estava imerso naquela cultura, no hinduísmo e na cultura do yoga. Então, imagine você, como você traduziria para o inglês, para o francês, para o alemão, expressões do tipo, a vaca foi pro brejo, enfiei o pé na jaca, atolei a égua. Por exemplo, esse atolei a égua é uma expressão típica, lá eu aprendi isso em Goiás. Como eu traduzo isso? Se eu não tenho uma noção da estrutura da língua, não só o significado dos vocábulos, mas se eu não tenho uma ideia da estrutura da língua, da cultura, quais os valores daquelas pessoas, daquela cultura, daquela época, eu tendo a fazer traduções que não têm uma relação direta. Por isso que o tradutor, a interpretação do Yoga Sutra de Patanjali precisa de uma pessoa que conheça não tanto o significado das palavras, mas conheça a cultura onde o yoga surgiu, a cultura da época de Patanjali, porque quando Patanjali escreveu, o yoga já tinha pelo menos 3.000 anos de existência. Então conheça onde estava Patanjali, o momento histórico que ele viveu, a cultura do yoga e a prática do yoga, uma prática consistente, uma prática que já tenha um tempo para você poder abalizar, avaliar, dar os
pesos necessários para aqueles vocábulos. Não dar um peso muito extenso, muito forte para um vocábulo em detrimento de outro. E aí sim você fará uma interpretação realmente verdadeira do Yoga Sutra de Patanjali. É muito comum, por exemplo, só vou dar um exemplo, a palavra Tita. A palavra Tita, uma das traduções mais amplas é consciência. Uma tradução mais estreita é mente, embora mente seja Manas. Então você vai reparar que alguns tradutores vão traduzir Tita por consciência, por mente ou até por pensamento. Agora, mente, consciência, pensamento têm extensões completamente diferentes. E o engraçado é que no Yoga Sutra de Patanjali, ele mesmo usa este termo Tita em dimensões diferentes. Em alguns momentos do texto, quando ele usa Tita, ele quer dizer consciência, efetivamente, e às vezes ele quer dizer algo menor, como mente, ou até, às vezes, como pensamento. Por isso que desvendar o Yoga Sutra é preciso dar o peso adequado do vocábulo naquele contexto. E o mesmo vocábulo tem extensões, tem amplitudes diferentes no próprio Yoga Sutra de Patanjali. Por isso que se o tradutor não tiver uma prática consistente e não tiver uma visão muito ampla daquela cultura, ele vai se embaralhar. Eu faço aqui, só para dar uma ideia dessa confusão que é o Yoga Sutra de Patanjali, eu vou usar 3 sutras, com 3 tradutores diferentes. E aí, nós vamos só ter uma ideia. Para não errar, eu vou ler aqui, sutra por sutra. Então, o primeiro sutra, o 1.2. Esses sutras, essas 3 versões, a primeira que eu leio é do Gustavo Dauster, a segunda versão que eu leio é do Swami Kriyananda, e a terceira versão é do professor De Rose. Então, olha, Sutra 1.2. Yoga significa controlar as funções da mente. Mente. A segunda tradução. Yoga é a neutralização dos vórtices do sentimento. Um usa mente, outro usa sentimento. E a terceira tradução. O yoga é a supressão da instabilidade da consciência. Então, para a mesma palavra, um usa mente, outro usa sentimento, outro usa consciência. E esse último tradutor, na primeira versão do livro, yoga é o controle das funções mentais. Perceba a dimensão da diferença. Consciência, mente, sentimento. E, claro, qual é a tradução mais adequada? Qual é a tradução mais correta? O que de fato Patanjali quis dizer? Olhe este outro sutra. Agora vamos para o 4.33. Eu leio para que a expressão seja perfeita. Uma sequência corresponde a uma série de momentos percebidos ao final de um processo de transformação. Veja como os sutras são, o conhecimento é muito condensado. Como é que você traduziria isso? Como é que você desvendaria o que está por trás dessas palavras? Olha o outro tradutor do mesmo sutra. A série de transformações chega ao fim e o próprio tempo deixa de existir. Olha a terceira. Krama é a sucessão de momentos e esse processo é compreendido no final da evolução. A primeiro momento, você pensaria, se você ouvisse essas 3 coisas em momentos diferentes, você identificaria como sendo o mesmo sutra? Para você perceber a dimensão das disparidades que nós encontramos das traduções do Yoga Sutra de Patanjali. Agora vamos ao próximo. O próximo, esse aqui é o 4.24. Observe as 3 traduções. Com uma variedade causada por ilimitados traços de memória,
O pensamento funciona ao fazer associações com um propósito além de si. Segunda, desejos e apegos existem para o ego, pois só pode atuar em associação com ele. Viu conexão entre uma e outra? Observe a terceira. O Tita, embora pleno de inúmeras tendências, atua para o outro, o Purusha, pois que só pode atuar em combinação com ele. Perceba as disparidades. E aí sim, para você efetivamente desvendar o Yoga Sutra de Patanjali, precisa de alguém que tenha um conhecimento profundo, entenda aquela cultura em que Patanjali estava inserido, o hinduísmo, e entenda também a cultura do yoga e balize isso, valide isso com uma prática que seja consolidada de muitos anos de evolução. Esse é o grande desafio para você desvendar verdadeiramente o Yoga Sutra de Patanjali. Para quem serviria esse projeto Desvendar o Yoga Sutra de Patanjali? Em primeiro lugar, para todos os professores de yoga. É preciso o professor ensinar, ele ter responsabilidade no que ele ensina. E para ele ter responsabilidade, ele precisa aprender. Ele precisa conhecer o que realmente é relevante. E não há como ensinar com responsabilidade os alunos um professor que não conheça o Yoga Sutra de Patanjali. É uma das principais, para não dizer a principal obra do yoga de todos os tempos. Todos os professores, todos os autores beberam dessa fonte. E aí precisamos, nós que somos professores, eu também sou professor de yoga, é preciso responsabilidade. É preciso a gente estudar os clássicos, mas estudar com profundidade. O segundo tipo de pessoa que precisa disso é aquele praticante de yoga que realmente quer evoluir. A prática, as técnicas representam menos de 20% do resultado. 20% eu estou exagerando. O que de fato dá resultado é você direcionar a sua cabeça, o seu pensamento, o seu coração, a sua alma, a sua intenção para o caminho que realmente você quer trilhar. E aí, como eu direciono isso? Através dos clássicos. Ali tem os ensinamentos que a gente precisa. Por isso, um praticante sério que de fato quer desvendar a prática, quer melhorar, quer evoluir, ele precisa conhecer o Yoga Sutra. Serve também para o praticante iniciante. Ele é iniciante agora e todos nós fomos iniciantes, todos nós começamos. Então, se o iniciante começa a prática do yoga e já de cara desvenda esse clássico, ele vai acelerar muito a prática dele. Ele já começa e já entra com o pé direito na prática, estudando o que realmente faz a diferença. É importante também o Yoga Sutra para aquelas pessoas que fazem meditação. Claro, o yoga tem na sua prática meditação, mas tem algumas pessoas que fazem meditação sem praticar yoga. Conhecer o Yoga Sutra de Patanjali ajuda muito. Um outro perfil de pessoas muito interessante são os estudantes de filosofia, filosofias orientais. Então, eles querem ter uma dimensão mais profunda das filosofias orientais, e aí, inexoravelmente, se esse estudante quer ter uma compreensão mais profunda do yoga, mesmo que teórica, mesmo que filosófica, ele precisa conhecer o Yoga Sutra de Patanjali. Também serve para aquelas pessoas que querem aprofundar o conhecimento, tirar algum tempo da sua vida para conhecer algo realmente extraordinário. Como será o curso Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali?
Primeiro que será um curso amplo. Nós vamos desvendar, de fato, essa obra clássica. Vamos estudar sutra por sutra. Mas não é só a leitura. Nós vamos estudar essas leituras comparativas, sutra por sutra, colocar isso num contexto mais amplo, considerando as linhas de yoga. Se você é praticante de uma linha mais espiritualista, a tendência é utilizar um tipo de vocabulário. Se é de uma linha mais devocional, a linha Shakta, por exemplo, ou as linhas Shaktistas, ou as linhas Bhakta, né, os devocionais, você vai ter um vocabulário um pouco diferente. Se for de uma linha técnica, o vocabulário será ainda diferente. Então, nós precisamos, sutra por sutra, contemporizar, contextualizar nas diversas linhas para, de fato, dar uma dimensão exata do que cada sutra significa. Esse curso é um curso profundo, mais utilizado através de uma linguagem fácil. Por isso, se você se pergunta, mas eu sou iniciante, não tem problema. Você terá a capacidade de compreender, porque nós aprofundaremos utilizando uma linguagem compreensível, e quando nós contextualizamos a linguagem, para cada ramo de yoga, para os grandes grupos, você, independente da linha de yoga que você faz, qual o grupo que você frequenta, você terá uma contextualização. E utilizaremos uma linguagem simples para que seja compreensível para o iniciante, mas sem perder a profundidade. Vamos mergulhar. Esse curso será totalmente online. Como é totalmente online, você pode fazer no seu melhor momento. Seguir na sua velocidade. Você não precisa seguir a velocidade da turma. E você pode fazer no lugar que você desejar. Basta ter uma boa conexão de internet. Portanto, é totalmente online, totalmente flexível, no seu tempo, no ambiente que você deseja, no lugar que você quer fazer, na sua velocidade. Todas as perguntas serão respondidas. E todas as perguntas serão respondidas via WhatsApp. Então você faz a pergunta e eu respondo uma a uma. Se for uma pergunta que interessa mais gente, eu coloco no grupo. Se não, farei a resposta diretamente para você. Que grupo? Nós montaremos um grupo de WhatsApp com as pessoas que fazem esse treinamento para que elas possam interagir, para que possam trocar conhecimento, para que elas possam contemporizar o que uma entende melhor, coloca para a outra, ou coloca o que ela sente, qual que é a interpretação dela. E o trabalho coletivo dá um deslanche, ele facilita, ele acelera o aprendizado. Uma grande vantagem é que você terá um acesso ilimitado por 2 anos a partir do momento em que você adquire este curso. Dá tempo de você fazer e revisar algumas vezes. Para você me conhecer um pouquinho, se você ainda não me conhece, eu sou praticante de yoga desde 1981. Tenho uma longa caminhada no yoga. Professor desde 1994. E hoje eu dirijo uma escola que eu fundei no ano de 2000, então, nesse momento que eu gravo vídeos, 20 anos com uma escola, ensinei já para muitas pessoas, muitos treinamentos, muitos cursos, muitos alunos. E fiz o livro, um dos livros meus, Prazer, um caminho para o autoconhecimento, que tem toda a sua fundamentação baseada no yoga.
O outro livro meu, em coautoria, A Cultura da Culinária Sustentável, porque o yoga tem uma sustentação profunda numa alimentação boa, que favorece a prática. Fui âncora e dirigi o programa A Cultura da Culinária Sustentável, e o programa que passou pelo SBT durante um ano, Conversa com Clélio Berti, onde nós entrevistamos várias personalidades que tinham e têm algo a dizer. E se você entrar no nosso site, www.yogaemcampinas.com.br, você verá ali uma variedade imensa de treinamentos, de cursos que a gente dá na área do yoga, do autoconhecimento, mas basicamente todos os nossos cursos têm a fundamentação, a raiz no conhecimento do yoga. No meu canal no YouTube, tem muitos depoimentos de pessoas que já estudaram comigo. O canal no YouTube é youtube.com/c/Clélio Berti. Mas aqui eu coloco alguns depoimentos, trechos de alguns depoimentos e conexões para que você tenha o acesso total a esses depoimentos, alguns que mostram como os nossos alunos deslancham com os nossos cursos, com os nossos treinamentos ou com as nossas práticas aqui ao vivo. Isso, aqui eu coloco alguns só, porque não temos espaço para todos eles, para você ter uma dimensão da qualidade, da profundidade, da responsabilidade que nós tratamos o yoga, que nós tratamos os nossos cursos, as nossas aulas, a nossa escola. Porque se queremos ensinar, se queremos fazer a diferença no mundo, precisamos fazer com profundidade, com responsabilidade, buscar os melhores caminhos e conhecer. Se a gente aprofunda, se a gente conhece, nós podemos responder melhor às necessidades das pessoas que nós orientamos, dos nossos alunos, de todo mundo. Meu nome é Marisa Eck Medeiros, sou advogada, sou casada há 18 anos com Carlos Medeiros, tenho um filho chamado Mateus, de 13 anos, e eu nasci numa família de descendentes de alemães no interior do Rio Grande do Sul. E na minha infância eu tive uma educação muito rígida, muito severa. E eu tive num determinado dia um pico, uma crise de ansiedade, de pânico. E foi muito ruim, foi horrível. Nesse dia eu pensei que eu fosse morrer. De medo de morte, de morrer, de perder filho, de tudo. Os demônios. Os demônios que todos nós temos. É uma experiência que eu não quero repetir, que foi muito complicado para mim. E a partir disso eu comecei a repensar a minha vida, a repensar algumas coisas, o significado de algumas coisas. E aí, numa outra conversa com o Bert, que a gente fazia essas conversas semestrais, ele me falou de novo do curso. E aí eu decidi que era a hora. Eu decidi que era a hora de enfrentar esses meus medos, essas minhas dificuldades, essas minhas angústias e começar a mexer naquilo que não me fazia bem, que eu tinha que resolver. Por quê? Porque eu não queria mais passar pelaquela situação lá, aquela crise que eu tinha vivido. Bom, o que o curso de alta performance modificou e tem proporcionado na minha vida? Eu acho que, em primeiro lugar, estou num processo de perdão dos meus pais. Eu acho que isso é muito importante até pelo início da minha história. Isso está sendo, assim, libertador. Trabalhar esse perdão com eles, retomar esse afeto deles e perceber que o que eles me deram lá atrás é o que eles podiam me dar e que foi suficiente naquele momento, e com isso eu continuei a minha vida. Com isso, hoje, eu consigo ser uma pessoa melhor,
eu consigo viver mais relaxada, eu estou conseguindo diminuir a minha ansiedade no dia a dia, diminuindo os meus medos internos que eu tinha. Gradativamente eu estou trabalhando cada uma das minhas dificuldades e eu percebo que a cada dia isso é melhor. Na minha família eu consigo perceber quando um conflito vai acontecer e antes que ele aconteça eu contorno ou eu tento evitar, e isso permite com que eu não tenha desgastes emocionais negativos, perda de energia negativa que só vai me fazer mal. No meu trabalho, a mudança é significativa, porque eu trabalho, como eu sou advogada, eu trabalho com prazos, eu tinha muito medo de perder prazos. Hoje eu consigo trabalhar de forma relaxada, focada no dia a dia. Aquilo que eu preciso fazer naquele dia, o que é importante, eu consigo fazer, resolver de forma relaxada e sem medo de perder prazo, sabendo que eu estou cumprindo cada prazo no seu tempo delimitado. E para finalizar, eu acho que o que foi revelador com esse curso e que eu não imaginava, eu não tinha essa noção, eu percebi, eu descobri que eu tenho um propósito de vida. Gostou? Chegou a hora de você efetivamente desvendar o Yoga Sutra de Patanjali. Se você leu o Yoga Sutra de Patanjali e teve muita dificuldade de compreender, e se você leu apenas uma versão, você viu as discrepâncias de versões. Se você leu apenas uma versão, chegou a hora de você ter essa amplitude de conhecimento, sutra a sutra, autores diferentes, para que você de fato compreenda aquelas passagens que ficaram duvidosas, e se você teve muitas passagens que não ficaram claras, a hora é agora. Chegou a hora de você não precisar mais desviar o assunto quando um aluno seu, ou quando uma pessoa que é amiga sua, você é praticante, e ela começa a falar o Yoga Sutra de Patanjali, você não tem base para conversar com ela. Chegou a hora de você não precisar mais fugir dessas conversas, das perguntas dos seus alunos, das perguntas dos seus amigos, porque agora você vai desvendar. Se você viu várias traduções, chegou a hora de você não ficar mais perdido em se perguntar qual tradução será que é melhor, porque agora nós vamos desvendar. Chegou a hora. Não precisa mais dar desculpas para você dar um grande salto na sua prática e no seu conhecimento. Quer dizer, desvendar o Yoga Sutra de Patanjali para ampliar expressivamente a sua compreensão e isso se refletir na sua prática, se você for praticante. Se você for professor, para isso refletir nas suas aulas, aulas melhores, aulas mais profundas, aulas com conhecimento de causa. E se você é professor, se ganha duplamente, porque as suas aulas melhoram, mas a sua prática também melhora. Chegou a hora de você não dar mais aquelas desculpas bobinhas. Não tenho tempo para me aprofundar. Como você não tem tempo de se aprofundar em algo que é absurdamente relevante para quem é praticante de yoga, para quem é professor de yoga? Chegou a hora de você não dar desculpas mais, como tipo, não tenho dinheiro, porque eu farei uma oferta para você irresistível. Aguarde um pouco mais. Se quisermos evoluir, precisamos trabalhar com responsabilidade. Não adianta querer cortar caminho, não funciona. Se eu sou professor, eu tenho que ser sério. Eu tenho que aprender com profundidade a arte, a filosofia que eu ensino para dar boas aulas, para não enganar os meus alunos. Se eu for praticante e quiser de fato
galgar os degraus mais elevados dessa filosofia. Tenho que estudar, tenho que me aprofundar. Não há magia, não há encurtamento de caminho. Os atalhos que você pode fazer é você, em vez de aprender por conta própria, de querer ler o Yoga Sutra 1, 2, 3, 5, 10 vezes, 20 vezes, para poder, aos poucos, ir desvendando, o único caminho que você pode cortar é fazer um curso com quem efetivamente já fez esse estudo e já tem ali, meu caso, 40 anos, arredondando 40 anos de prática, para aí sim dar o conhecimento de maneira mastigada, passo a passo, sutra por sutra, para que você então economize um tempo imenso de estudo e dedique esse tempo para dar boas aulas, para construir boas aulas, para fazer boas práticas, para se aprofundar. Agora, então, a oferta que eu prometi para você. Atenção, muita atenção. Essa oferta é válida até 30 de junho, para a turma de julho. Essa oferta só é válida para quem fizer a inscrição até meia-noite de 30 de junho. E essa oferta engloba o primeiro bônus que eu darei para você é um pacote de 8 aulas avançadas para trabalhar chakras e Kundalini, também limpar nadis. Essa prática avançada você faz com o meu grupo avançado. Eu tenho um grupo avançado aqui de praticantes extraordinário. Então você faz aqui na minha escola, se for possível você vir. Se não for possível você vir, você faz com conexão pelo Zoom e você faz esta prática na onde você estiver, no lugar em que você estiver, basta você ter uma boa conexão de internet. E o ideal é que você faça essa prática ao vivo, mesmo distante pelo Zoom, você faça junto. Porque há uma diferença expressiva, mas expressiva, quando você faz a prática avançada em grupo, conectado com o resto do grupo, de quando você faz a prática, a mesma prática, você faz sozinho. Como nós temos horários bons, você se conecta no dia da prática para fazer com a gente. Se você, por um acaso, perder, aí sim você faz essa prática avançada com o meu grupo avançado, só que você faz depois a prática gravada. Só o valor deste bônus é R$ 495, porque são 8 aulas, 2 por mês, são 4 meses fazendo as práticas avançadas comigo no meu grupo avançado. O segundo bônus, o curso de mantra. Esse curso de mantra é um curso profundo. E ele tem o valor, esse bônus, de R$ 298. Só somando os bônus, dá um valor de R$ 793. Mas você não pagará por tudo isso, apenas as pessoas que fizerem inscrição até meia-noite de 30 de junho, para fazer este treinamento na turma de julho. O valor do treinamento, do curso, Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali, tem um valor de 298. Então, esse valor total é a somatória dos 2 bônus mais o treinamento, o curso Yoga Sutra de Patanjali. E você vai pagar por este curso, se fizer a inscrição até 30 de junho, meia-noite, somente R$ 298.
só o curso, só o valor do curso, e você ganhará todos os bônus totalmente gratuitos. Mas é só para essa turma. Portanto, não perca a oportunidade. Clique no botão e inscreva-se agora. Agora, não perca tempo. Para as pessoas que se inscreverem nas outras turmas depois, pagarão o valor de 298 sem nenhum bônus. Portanto, os bônus são apenas para a turma de julho, que fizeram a inscrição até 30 de julho. E você pode fazer a inscrição e dividir em até 10 vezes via PayPal. Você pode dividir em até 10 vezes via PayPal. E se você não quer fazer por PayPal, você quer fazer o depósito, você entra em contato comigo que a gente manda a conta para você fazer o depósito. Só que daí é à vista. Aí você paga tudo de uma vez só. Essa é uma oferta incrível. Os bônus, na verdade, esses bônus, essas 8 práticas avançadas com o meu grupo, é algo extraordinário. Na minha perspectiva, esse é o maior valor do curso, esse bônus. O bônus, o curso de mantra, quem quer se desenvolver em mantra, esse curso é show. E ainda todo o conteúdo do curso Desvendando o Yoga Sutra de Patanjali. Aproveite, faça a inscrição agora. O curso começará em julho, mas faça a inscrição agora para você garantir a sua vaga e todos os seus bônus. A minha filosofia de vida, o meu propósito é aprender, amar e servir. E a maneira que eu sirvo é ensinando aquilo que eu sei. E compartilhar com você o Yoga Sutra de Patanjali, desvendar verdadeiramente, dar a verdadeira dimensão do que aquilo que Patanjali efetivamente quis transmitir. Isso é uma grande alegria. E eu quero vê-lo comigo nas aulas online. Depois, as práticas do bônus você fará comigo ao vivo. Você pode mandar quantas dúvidas quiser, que a gente faz isso porque amamos. E quando eu entendo o Yoga Sutra de Patanjali, eu coloco significado nisso que eu estou fazendo. Quero que você venha comigo nesta aventura fascinante de desvendar essa obra-prima, essa obra clássica da literatura do yoga, da prática do yoga, para que você dê um upgrade na sua vida, na sua prática, e se você for professor, nas suas aulas. Encontro você online.